Bom dia! Que maravilha! Começando mais uma das nossas Manhãs Sem Limites. Feliz que você está aqui. Vamos juntos sempre buscar aprender mais, sempre buscar ser melhor nesse lugar de pai, de mãe, de ser humano. E aí a gente vai evoluindo, crescendo, aprendendo. Sempre a gente está aqui às 7 da manhã, nas nossas Manhãs Sem Limites, buscando ser alguém melhor. E hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho da história que está envolvendo o meu coração e a minha mente, eu estou lendo a biografia da Michelle Obama, Minha História, e ela conta uma parte da vida em que o político Barack Obama teve que decidir e se dividir entre uma situação de família e uma situação de trabalho, de política, né? E como isso impactou tudo, né? Então eu quero trazer isso para você, para a gente poder se inspirar e pensar e refletir, porque vale muito. Então, ele era senador estadual na época. Então, na época do Natal de 1999, fomos ao Havaí e levamos Malia, então com quase 1 ano e meio, para visitar a bisavó Tuti, que estava com 77 anos e ocupava o mesmo pequeno apartamento onde morava fazia décadas. Bom, quem que era do Havaí, né? O Barack Obama foi criado com essa vovó lá no Havaí. Então, a intenção era fazer uma visita de família, a única época do ano em que Tuti poderia ver o neto e a bisneta. O neto que inclusive foi criado por ela. O inverno voltara a cobrir Chicago, expulsando o calor do ar e o azul do céu. Estávamos nos sentindo inquietos em casa e no trabalho. Então reservamos um modesto quarto de hotel em Waikiki e começamos a contar os dias. O semestre de aulas de Barack na faculdade de Direito havia terminado, ele era professor, né? E eu pedi uns dias de licença, mas aí a política se intrometeu. O Senado de Illinois estava envolvido numa maratona de debates para definir as cláusulas de um importante projeto de lei de combate ao crime. Em vez de fazer um recesso de fim de ano, entrou em sessão especial para encaminhar o projeto à votação antes do Natal. Barack me ligou de Springfield, dizendo que teríamos que adiar a viagem por uns dias. Imagina, né? A gente que tem esses maridos que são muito devotados ao trabalho, a gente sabe como é isso, né? A gente planejando as férias e alguma coisa muda no trabalho e tem que mudar a viagem, mudar os planos, mudar tudo. Eu sei muito bem como é. A notícia não era muito boa, mas eu entendia que não dependia dele. Minha única preocupação era chegarmos lá em algum momento. Não queria que Tuti passasse o Natal sozinha. E além disso, Barack e eu precisávamos de uns dias de folga. A ida ao Havaí, eu imaginava, nos afastaria do trabalho e nos daria um respiro. Barack agora era candidato oficial ao Congresso, o que significava que raramente desligava. Numa entrevista a um jornal local, calculou que, nos 6 meses de campanha para o Congresso, passara menos de 4 dias inteiros em casa, comigo e com a filha. Esta era a dura realidade da campanha. Além de suas outras responsabilidades, Barack vivia correndo contra o relógio, lembrando-se incessantemente das horas e dos minutos que lhe restavam antes das primárias de março. A forma de usar cada hora e cada minuto iria, pelo menos em tese, afetar o resultado final. Outra coisa que aprendi foi que, aos olhos dos organizadores de campanha, qualquer hora ou minuto que o candidato passa com a família é visto, acima de tudo, como um desperdício deste tempo valioso. Aí começam, os conflitos entre política e família, trabalho e família, esses universos que a gente se divide no jeito que a gente se organizou como sociedade. A essa altura eu tinha experiência suficiente para não me envolver demais com os altos e baixos da disputa eleitoral. Tinha dado uma aprovação bem apática à decisão de Barack em concorrer, numa atitude do tipo, vamos resolver isso de uma vez então. Pensei, se ele tentasse e não conseguisse entrar na política nacional, se motivaria a buscar algo totalmente diferente.
Num mundo ideal, pelo menos para mim, Barack faria algo como dirigir uma fundação onde poderia fazer a diferença em questões importantes e conseguiria jantar em casa, né? Era o que ela queria. Para meu alívio, fomos para o Havaí no dia 23 de dezembro, ou seja, na hora do último momento, né? Depois que o Senado finalmente entrou em recesso para as festas de fim de ano, embora ainda não tivesse chegado a uma resolução final. A praia de Waikiki foi uma revelação para a pequena Malia. Ela andava à beira-mar, chutando as ondas e se esbaldando de alegria. Passamos um Natal feliz e tranquilo com Tuti, no apartamento dela, abrindo presentes e admirando sua dedicação ao quebra-cabeça de 5.000 peças que estava montando. Como sempre, as águas verdes, tranquilas e o entusiasmo do povo de Oahu contribuíram para nos afastar das preocupações do cotidiano e nos deixaram felizes, entregues à sensação de calor na pele e ao prazer em ver nossa filha se deliciar com absolutamente tudo. Bom, parecia que estava, né, Natalzinho perfeito, férias tudo perfeito, correndo bem. As manchetes não paravam de nos lembrar que nos aproximávamos rapidamente do novo milênio e que estávamos num lugar encantador para passar os últimos dias de 1999. Tudo caminhava bem até Barack receber um telefonema de Illinois, com a notícia de que, um tanto abruptamente, o Senado iria retomar as sessões para terminar os trabalhos do projeto de lei de combate ao crime. Se ele quisesse votar, teria cerca de 48 horas para estar em Springfield. Agora era outra corrida contra o relógio. Com o coração apertado, observei Barack entrar em ação, remarcar nossas passagens para o dia seguinte e, por fim, as nossas férias. Tínhamos de ir. Não havia escolha. Eu poderia ter ficado sem ele, com Malia, mas qual seria a graça? A ideia de ir embora não me animava nem um pouco, porém eu entendia. Mais uma vez, a política era assim. Tratava-se de uma votação importante. O projeto de lei incluía novas medidas para o controle de armas que Barack defendera ardorosamente, que havia causado uma grande divisão, a ponto de a ausência de um único senador talvez ser capaz de impedir a aprovação do projeto. Voltaríamos para casa. Mas então ocorreu algo inesperado. Da noite para o dia, Malia ficou com febre alta. E aí, minha gente, a gente que estava estudando nas outras manhãs sem limites anteriores sobre Laura Gutman, a gente sabe por que a Malia ficou com febre alta, né? Porque o que a gente está sentindo, a criança expressa muitas vezes na forma de doença, né? Ela estava extremamente contrariada, não queria ir embora e acabar com as férias. Então, a filha resolveu inconscientemente dar um jeito, né? Então, da noite para o dia, Malia ficou com febre alta. Terminaram o dia anterior correndo, animada, à beira da praia, mas menos de 12 horas depois estava mole, abatida, ardendo em febre, com os olhos vidrados e gemendo de dor. Ela ainda era pequena demais para nos dizer algo mais específico. Demos Tilenol, mas não adiantou muito. Ela mexia na orelha, o que me fez imaginar que talvez fosse uma infecção no ouvido. Ouvi uma coisa que eu não queria, vou ter que acabar agora com as minhas férias, né? As causas emocionais. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Começamos a entender a realidade daquilo. Sentamos na cama, observamos Malia cair num sono inquieto, agitado. Faltavam poucas horas para o voo de volta. Pensa, primeira filha, pai de primeira viagem, então começou a dar agonia, né? Vi a preocupação tomar conta do rosto de Barack. Ele se debatia, preso nas correntes que o puxavam para obrigações contrárias. A decisão que estávamos prestes a tomar ultrapassava em muito a questão do momento. Ela não pode embarcar, disse eu. Isso está claro. Eu sei, respondeu Barack. Vamos ter de trocar as passagens outra vez, disse eu. Eu sei, respondeu Barack. O que não comentamos foi que ele poderia simplesmente ir. Podia sair, pegar um táxi até o aeroporto, chegar a Springfield ainda há tempo para votar. Podia deixar a filha doente e a mãe aflita no meio do Pacífico e se juntar aos colegas. Era uma opção. Mas eu não me martirizaria e sugeriria isso. Reconheço que estava vulnerável,
mergulhada na incerteza do que se passava com Malia. E se a febre piorasse? E se ela precisasse ir para o hospital? Ao mesmo tempo, havia pelo mundo todo gente mais paranoica do que nós, preparando abrigos nucleares, acumulando dinheiro e garrafas de água, caso as piores previsões do ano 2000 se concretizassem e as redes de energia e comunicação entrassem em pane por causa dos bugs nas redes de computadores incapazes de registrar o novo milênio. Não ia acontecer, mas mesmo assim, ele realmente pensava em ir votar? Não pensava. Jamais pensaria. Não ouvi Barack telefonar para o seu assistente legislativo naquele dia, explicando que não estaria presente na votação do projeto de lei. Não me importava. Eu só me concentrava na nossa menina. E, depois de desligar o telefone, ele também. Era o nosso pequeno ser humano. Devíamos tudo a ela, em primeiro lugar. No fim, o ano 2000 chegou sem maiores incidentes. Depois de alguns dias de descanso, alguns antibióticos, Malia melhorou do que de fato era uma grave infecção no ouvido e voltou ao seu costumeiro entusiasmo. A vida continuava, sempre continuava. Em outro dia perfeito de céu azul em Honolulu, embarcamos num avião e voltamos para Chicago, para o inverno gelado e o desastre político que se formava para Barack. No fim das contas, por apenas 5 votos, o projeto de lei não fora aprovado no Legislativo Estadual. Para mim a conta é simples. Mesmo que Barack tivesse voltado do Havaí em tempo, seu voto quase certamente não teria mudado o resultado. Mesmo assim, ele levou uma surra política pela ausência. Seus adversários nas primárias para o Congresso agarraram a oportunidade para pintar Barack como uma espécie de legislador bon vivant, que estava de férias no Havaí ainda por cima, e não se dignar a interrompê-la para votar algo tão importante quanto o controle de armas. Poucos meses antes, Bob Rush, o congressista em exercício, perdera tragicamente um familiar em um episódio de violência armada em Chicago, o que lançava uma luz ainda mais negativa sobre Barack. Ninguém parecia levar em conta que ele era do Havaí. Então ele estava passando as férias com a família, que fora visitar a avó viúva, ou que a filha adoecera. A única coisa que interessava era a votação. A imprensa passou semanas insistindo nisso. O editorial do Chicago Tribune criticou o grupo de senadores que não votaram naquele dia, chamando-os de um bando de fracotes medrosos. Outro adversário de Barack, um colega do Senado estadual, chamado Donnie Trotter, também desferiu seus ataques, dizendo a um repórter que usar a própria filha como desculpa para não ir trabalhar também depõe contra o caráter do indivíduo. Eu não estava habituada a nada disso. Não estava acostumada a sequer ter adversários, quanto mais a ver minha vida familiar devassada nos noticiários. Nunca antes eu ouvira questionarem o caráter do meu marido daquela maneira. Doía pensar que uma boa decisão, a decisão correta a meu ver, parecia sair tão cara. Numa coluna que ele escreveu para uma publicação semanal do nosso bairro, Barack defendeu calmamente sua decisão de ficar comigo e com uma filha no Havaí. Sempre ouvimos os políticos falarem sobre a importância dos valores familiares, escreveu ele. Espero que vocês entendam quando seu senador estadual procura viver à altura desses valores da melhor maneira que lhe é possível. Uau! Espero que você... Olha aqui, gente, o estado que eu fico. Eu arrepio inteira, porque assim, pensa na situação dessa decisão, né? Como é difícil a gente conseguir viver os nossos valores sem comprometer a vida pública, sem comprometer a vida profissional, né? E eu me vejo muitas vezes nesses dilemas, né, entre ir e ficar, entre perder uma apresentação de escola ou não perder uma apresentação de escola, mudar um compromisso por isso, por aquilo, e algumas questões também de doença, e a gente sabe como é. E aqui, um cara que comprometeu sua vida, complicou-se em alguns momentos,
mas escolheu ser pai, estar presente, estar com a família. E ainda assim, depois, lá pra frente, da gente sabe hoje, né? Ele não sabia na época que ainda assim daria certo. Virou presidente da maior potência mundial, né? Então ainda assim deu certo, ainda assim conseguiu tocar a carreira. Então, assim, eu queria trazer essa história como uma inspiração. Não estou dizendo que ele está certo, que ele está errado, ou que tem outros jeitos de viver e fazer. Não é isso que vem ao caso, né? Claro que tem milhares de jeitos de viver e levar a vida e fazer acontecer. Mas essa é uma história que me inspira e que coloca para mim, é possível você conseguir chegar onde você quer sem abrir mão dos seus valores familiares, sem abrir mão daquilo que você acredita, né? Conseguindo estar presente aonde precisa estar, quando precisa estar. Obrigada por estar aqui, um beijo grande, te espero no domingo 15 de dezembro, vai ser incrível, inspirador. Que Deus te abençoe, bom final de semana e até o próximo vídeo das nossas Manhãs Sem Limites. Tchau! Tchau, gente! Olha, brinca comigo nessas férias, tá aí, nosso parceiro lindo. Gente, conheçam o trabalho Brinca Comigo, ponto nessas férias. Vale, hein? Vale muito a pena. Oi, Yasmin, Daniele, Simone, Ludmila, Nina, Gabi, Tami, Tati, Tamara, querida, Angel Festas, muita gente boa, hein? Ninho Sereno, Malu, Minha História da Michelle Obama, tá? Beijo, gente. Cláudia, querida, muito bom. Rubia Araújo Marques, oi, querida. Coisa boa. Rocha Maria, Tânia, qual o horário do vídeo? Que vídeo? Olá, Mona Lisa. Liliane de Assis, Arteja Atelier, eu Francine. Que bom, gente. Deus abençoe. Beijo grande. Val, mãe do Wilson. Iris, tchau. Fiquem com Deus. Luana, muito bom. Cor, arquitetura, Marina, maravilha. Rocha Maria. Que vídeo de hoje, amore? Tô em dúvida do que você tá falando. O vídeo de hoje sempre é 7 da manhã, mas ele fica aqui por 24 horas, depois também fica para sempre lá no YouTube, viu? 7 da manhã. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Thaís, querida. Muito bom. Arte Já, Atelier, sou a Janice. Que linda, Janice. Deus abençoe. Carol, mãe do Voreno. Coisa linda. Fiquem com Deus, gente. Um beijo grande.